Toda grande história começa com um sonho. O de Valdemar de Oliveira Verde nasceu da inspiração em empreendimentos de sucesso e da sua vontade de vencer. Nessa série de programas, você vai conhecer histórias e pessoas que fizeram e fazem parte dessa jornada. Hoje eu recebo duas pessoas que representam, de alguma forma, a origem e o legado do senhor Valdemar de Oliveira Verde. Estão presentes aqui o jornalista José Luiz Rey, que escreveu o livro Meu Prezado, a biografia do nosso fundador. Tudo bom, Rey? Que prazer recebê-lo. O prazer é meu, Alessandra. Prazer imenso de estar ao lado aqui de uma das mais brilhantes jornalistas da sua geração aqui em Rio Preto. Muito prazer obrigada. Eu tive bom mestre, você sabe quem é, né? Também está com a gente aqui a Darcy da Silva Silveira, secretária executiva da diretoria, que há 40 anos vive a cultura Rodobens no coração da empresa. Que prazer receber você, Darcy. Eu agradeço estar participando desta homenagem dos 75 anos da Rodobens e isso me deixa muito orgulhosa. Rei, conta pra gente quem é o José Luiz Rey. Bom, é alguém que tem mais passado do que futuro, como eu já disse, um jornalista quase aposentado já, que eu trabalhei a vida toda como jornalista. Trabalhei no Diário da Região em Rio Preto, trabalhei na TV Globo Noroeste Paulista, trabalhei aqui no Grupo Verde, né? Na antiga TV Rodolink, né? Que agora vocês mudaram o nome, é outro nome agora, mas enfim, trabalhei em todos esses lugares, trabalhei também em jornais e, como eu disse, eu tenho mais passado do que futuro, o que me dá muito orgulho e, sobretudo, a honra de estar ao seu lado e ao lado da Darcy também, que é outro ícone dessa empresa, né? Muito bacana, muito bacana. E quem é a Darcy? Eu trabalho aqui já na empresa há 40 anos, como eu comentei. Vim de outros trabalhos e isso daí é uma coisa assim, que eu me formei, fiz economia, mas na época eu optei por ser secretária. A situação me trouxe a ser secretária e aí eu procurei me aperfeiçoar, aprimorar. E cada dia mais eu procuro estar fazendo para poder atender melhor as pessoas. Trabalha com excelência, isso todo mundo te reconhece, viu, Darcy? Muito obrigada. Com certeza. Rei, conta um pouco pra gente do que você leu, o que você estudou, né, sobre a vida do senhor Valdemar. Quais foram os grandes desafios que ele enfrentou? O que você assim, tem para comentar? Bom, eu acho que os grandes desafios que ele enfrentou, para resumir, a gente poderia dizer assim, foram todos, né? Porque não é possível enfrentar tantos desafios quanto ele, né? Mas você imagina um homem no final dos anos 30 iniciar o trabalho na agricultura. Trabalhou na agricultura, primeiro com uma fabriqueta de vassouras artesanais, depois com uma torrefacedora de café, o café ótimo, depois como comprador de algodão e arroz numa cidade aqui da região, onde tinha também um fundo de comércio. Um fundo de comércio que vendia tudo, vendia panela, peneira, mortalha fúnebre, vendia o que precisasse vender, precisasse comprar, tinha ali. Era na cidade de Vila Floresta, hoje chamada de Floreal, né? Ali ele começou e através da propensão dele à inovação, ao pioneirismo, ele fez com que esse pioneirismo fizesse parte do DNA das empresas Rodobens, né, do Grupo Verde, né? Ele resolveu, em determinado momento, resolveu utilizar o avião como meio de transporte para agilizar as coisas do trabalho dele. Ele mesmo, ele conta isso no nosso livro, 80 minutos de aulas de um treinador, como é que fala? Instrutor de voo, né? Do instrutor, ele já começou a pilotar um teco-teco. E é isso, quer dizer, a inovação sempre fez muito parte da vida dele, do dia a dia dele, né? O que era dele veio para a empresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí.
E você, Darcy, das dificuldades, assim, como é que era esse convívio com o seu Valdemar? Como é que ele encarava as dificuldades, os desafios? O seu Valdemar foi uma pessoa assim muito consciente de todas as situações, tanto de negócios como da vida pessoal. E ele era uma pessoa muito calma, então tudo que ele ia resolver, ele não tinha aquela coisa de pairar aquela expressão pesada. Ele sempre foi uma pessoa muito leve. Então as decisões dele eram sempre tomadas com muita certeza. E sempre uma pessoa extremamente bem-humorada, né? Sempre. Extremamente bem-humorada. Sempre. Essa é uma característica marcante do ele temperamento passava dele. o tempo inteiro, se ele chegasse aqui na empresa, ele ia cumprimentando todo mundo, desde o jardineiro até chegar lá em cima na diretoria. Então o seu Valdemar é uma pessoa assim, que foi assim, um exemplo para todo mundo, sabe? Quem o conheceu e quem ouve a história dele gostaria de ter conhecido. Com certeza. É verdade, o bom humor era muito característico, né? Rei, e do início da história da Rodobens, como esse grupo se formou, o que você tem para contar para a gente que você registrou no livro? A senha foi ingressar no mercado de distribuição de veículos, né? Ele já começou a trabalhar, inicialmente aqui em Rio Preto, com uma revenda de veículos Studebaker, um veículo americano Studebaker, umas caminhonetes que tinham muito sucesso nos Estados Unidos, mas não tinha tanto aqui no Brasil. Mas ele, com alguma dificuldade e com um grande talento como vendedor, e sobretudo valorizando a proposta, a compra dos veículos usados na troca do novo, ele conseguiu alavancar os negócios dele, vendendo mais do que a maioria de outros veículos, dos outros revendedores locais, por exemplo, que tinham muito mais fama, muito mais condições de crescer, e ele conseguiu, com um veículo classe B, né, no Studebaker, por exemplo, conseguiu alavancar com muito mais rapidez a história do sucesso. Aí depois ele se tornou, quando ele resolveu pleitear junto à Mercedes-Benz a nomeação como representante regional. Teve dificuldades para conseguir isso, porque a Mercedes-Benz já tinha um representante numa cidade da região e não queria outro na região, etc. Aí ele teve que fazer valer o poder de persuasão dele. No livro ele conta uma vez, ao explicar para o funcionário que o atendeu lá, que queria conversar com ele sobre isso, ele desferiu um belo tapa no tampo de uma mesa da coisa, que até assustou o cara. Aí o cara acabou dando a revenda da Mercedes-Benz para ele, etc. Mas foram histórias fantásticas da Mercedes. Depois acabou tendo uma revenda, a Scania Vabis, que daí a pouco, logo ele resolveu ficar só com a Mercedes. Por estratégia, por questão de manter fidelidade ao parceiro, né? Parceiro, era outra coisa que ele valorizava muito também, essa questão então ele desfez das outras sociedades que ele tinha na cidade, ficou só com a Mercedes e depois, mais tarde, acabou se aproximando também da Toyota, porque a Toyota também utilizava motores Mercedes-Benz, então isso acabou facilitando também. Lá nos primórdios, com Toyota Bandeirante. Toyota Bandeirante, comecinho, exatamente. Aquele Toyota que tremia mais do que... Mas que desbravou, foi Bandeirante mesmo também, aquele veículo, né? Sem dúvida. É um excelente veículo, né? Tanto é que tem alguns circulando até hoje, aí você vê aquilo andando ainda por aí. Ô, Rei, como foi o processo da criação do livro? Como é que surgiu a ideia? Você passou também aqui pelo grupo, né? Trabalhou com a gente aqui na antiga TV Rodolim, que hoje é RCE. Como é que surgiu a ideia da criação do livro? O empresário J. Ávila, que era muito amigo do senhor Valdemar, ele resolveu, queria fazer uma homenagem ao senhor Valdemar, presenteando-o com a criação de uma biografia dele. E o Ávila, com quem eu tinha algum contato em Rio Preto, era dono do jornal Bom Dia, etc., aqui em Rio Preto, eu trabalhava no diário, já tinha amizade com ele, etc. E ele um dia me convidou. Falou, você não quer escrever isso, sei o quê? E eu topei. E o processo de criação foi... Aí o seu Valdemar facilitou muito, porque o seu Valdemar, além de tudo, tinha uma lucidez impressionante, já na época, aos 94 anos de idade, uma lucidez impressionante.
ele se lembrava de tudo isso, de todas as coisas, lembrava-se de nomes, etc. Raras vezes no processo de criação do texto, eu tive que cotejar alguma informação que não estava batendo, etc. Mas batia tudo. É impressionante. E o processo de fazer foram entrevistas no escritório dele em São Paulo, num dos escritórios dele em São Paulo, à base de entrevistas presenciais que eu não gostava nem de gravar, eu anotava porque eu achava que o fato de gravar qualquer coisa poderia induzi-lo a inibir, interferir. Mas não inibiria não, viu? Porque o Sr. Valdemar não tinha nada disso. Mas então foram entrevistas realizadas com ele durante 2 anos, mais ou menos 2 anos, entre 2011 e 1999, ou um pouco menos talvez. Demorou um pouco porque já aos 94 anos de idade, o Sr. Valdemar já às vezes tinha um e outro probleminha de saúde. Então, em alguns momentos, a gente ficou 2 ou 3 meses sem marcar as entrevistas, etc. Mas daí a pouco marcava de novo, eu ia lá em São Paulo, conversava com ele, depois voltava. E foi isso. E ele além de tudo, também, além de um excelente empreendedor, administrador, ele era também um grande contador de histórias. Você tirou da minha boca, eu ia falar isso. Das próprias histórias. Das próprias histórias, né? Então isso facilitou muito. Na verdade, quem escreveu o livro foi ele, né? Ele foi falando o livro, eu tive que ordenar, ordenar, né? Fazer uma ordenação. Mas foi isso. Então demorou mais ou menos 2 anos. E além dele, eu também tive a oportunidade de entrevistar algumas outras pessoas contemporâneas dele, no grupo e fora do grupo. Por exemplo, o Milton Ágil, o Milton Farinazzo, o Dorival Dutra, são pessoas contemporâneas. O Dorival Dutra é o primeiro funcionário antes da Darcy. Primeiro funcionário da... Ainda bem, né? É verdade, ele era um ótimo contador de histórias, adorava sentar para contar as histórias, as entrevistas eram sempre muito ricas, né, de detalhes, né, Rei? Muito, né? Muito. Contava uma história dali anos, a gente ouvia e os detalhes eram os mesmos, né? Exato. E muito humor, né? Muito bom. Tinha o TBC, né? O tripé e outras... Lembra que é TBC, né? O TBC, tirar sim. A bunda da cadeira. E ele conta uma história, né? Vou relembrar que vocês também vão lembrar. Que alguma pessoa falou, mas o que tem a ver com o teatro brasileiro da comédia? Não tem nada a ver com o teatro brasileiro da comédia. Tirar a bunda da cadeira, um vendedor tem que fazer isso, né? E com essas palavras e com essa clareza mesmo, né? É isso. Era muito bom. Era mais claro do que isso, né? Não precisa. Total. Não tem como, né? Não tem como. Darcy, o seu início, como foi? O que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, quando eu entrei na Rodobens, foi assim, uma coisa que eu nem sabia que existia Rodobens. Uma amiga trabalhava aqui, era secretária dele, e essa moça virou e falou, olha, eu tô casando e tô saindo do trabalho, vou deixar e eu gostaria de colocar uma pessoa que eu confiasse. Eu falei, tudo bem, eu estou num lugar que eu também não estou muito satisfeita, eu era funcionária pública, e aí eu não estava gostando. Estava lá já fazia uns 6 meses, mais ou menos, eu falei, não vou ficar aqui. E surgiu essa oportunidade. Eu vim, conversei com o Sr. Valdemar, conversei com o Dr. Milton, e no final da conversa ele disse para mim, você começa quando? Eu falei, olha, Sr. Valdemar, eu preciso de pedir a exoneração, porque aí... voltei na segunda-feira, isso foi num sábado, eu voltei na segunda-feira, conversei lá na secretaria, falei, olha, eu estou pedindo uma exoneração, como é que eu devo proceder? Aí eles, não, tudo bem, você assina o requerimento, faz a solicitação, e a partir de amanhã você não precisa vir mais, pronto. Aí na quarta-feira eu comecei a trabalhar na Rodobens. E assim, fui muito bem acolhida por eles e até hoje, sabe, assim, é uma coisa que eu sinto muito prazer de estar aqui dentro. É uma energia muito grande. Então isso é uma revitalização que a gente pega todo dia, sabe? Você chega, você tem coisa nova, coisa diferente para te desafiar.
Isso daí eu acho que é a mola que faz a gente pular. Se motivar todos os dias com desafios, novidades, aprendizados. Aprendizado. Né? Isso para mim é muito importante, porque aqui eu não fui de época de informática. Então, quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu tinha o CPD, que a gente dizia, né? E tinha um funcionário, que era o Ézio, e o Ézio dizia para mim, na época era IBM ainda, ele falava assim, Darcy, não pode mexer aqui. Eu falava, mas Ézio, eu não vou perder. Não, Darcy, nada disso daqui que está aqui dentro perde. Pode fazer que depois, se você não achar, a gente acha. Então, assim, sabe? Sim, então, perder são o medo coisas, do novo, né? Se desafiar. Coisas que vai se desafiando e você vai aprendendo. E até hoje, toda hora. E como é que você lida com as novas gerações no trabalho, essa moçada? Como é que é o teu convívio? Eu tenho um bom relacionamento com eles, sabe? Eu sou muito receptivo. Eu chego, se eu tenho as minhas dificuldades, eu peço ajuda, me ajudam, me auxiliam, me ensinam. Então, é o que eu digo, a convivência com o jovem é muito mais fácil do que você, às vezes, conviver com pessoas que já têm mais ou menos uma certa idade equiparada à sua, ou talvez um pouco menos, mas não é uma coisa que te agrega, vamos dizer assim. Agrega, sim, amizade e outras coisas, mas às vezes o ensinamento, a gente precisa de um jovem, sabe? Então, cada é uma dia troca, mais, né? É uma troca, porque eles geralmente falam, mas você me ensina muito. Às vezes nas atitudes, coisas parecidas nesses termos, não como, vamos dizer, um aprendizado a modernidade em si, de uma tecnologia. Mas eu não fico quieta, eu quero aprender, então eu busco. Que bárbaro. E como é que você ouviu, quando foi que você ouviu a primeira vez sobre Rodobens? Você é de Rio Preto, como é que você ouvia falar dessa empresa, Cirasa, aqui na cidade? Eu sempre ouvi falar, né? É uma empresa muito conhecida, eu já conhecia muito, desde muito jovem já voltado a essa questão da informação, etc. Então, eu sempre gostei muito disso. Ouvi falar muito do seu Valdemar, das empresas Rodobens. Então, sempre... E falando em seu Valdemar, tem uma coisa importante de a gente lembrar de você estar aqui agora, nesse momento, Alessandra. A gente falou muito da veia empreendedora dele, etc. Mas é preciso lembrar também a importância do Valdemar Verde na ajuda à comunidade, as atividades comunitárias dele. Ele foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, por exemplo. Você tem uma ideia, um dos trabalhos principais da ASIA, na época a ASIA, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Rio Preto, foi tentar trazer para a cidade, para Rio Preto, o sinal de televisão, o sinal da TV Tupi, que mal chegava nos arredores da Grande São Paulo ali, etc. E graças a um estratagema que deve ter sido bolado por ele mesmo, etc., conseguiram colocar estações repetidoras ao longo de 450 quilômetros do estado de São Paulo até chegar aqui em Guapiaçu, que era favorecido pela altitude, para região mais alta, derrubar o sinal aqui em Rio Preto. E como presidente da Associação Comercial, ele fez um acordo com as meia dúzia de lojas que vendiam aparelhos de televisores na época. Que já existia, quem vendia televisão existe desde 1950, devia ser em 1955, 56. Ele fez um acordo de maneira que é o seguinte, que as emissoras, as lojas que vendiam aparelhos de televisão doassem uma parte da venda para o financiamento desse trabalho. Então, quem comprava televisão estava ajudando, sem querer, a chegar o sinal o sinal de televisão aqui. E chegou. Chegou e imagina a luta, imagina depois que chegou a televisão, você tentar ligar a televisão e aquele disparo de vertical, disparo de horizontal, chuvisco, ficar fora do ar. Imagina o quanto esse pessoal ouviu de xingamento das pessoas, de reclamação das pessoas. Mas conseguiu, né? A televisão está aí. E depois, mais tarde, além dessa questão de trazer os sinais da TV,
associação comercial, ele fez parte de um movimento empresarial de conseguir uma emissora de TV para Rio Preto. Isso foi conseguido no comecinho dos anos 70, através da TV Record. Né? Que não era nem Record na época, na verdade, TV Rio Preto, Canal 8. Né? Mas era um grupo de Minas Gerais, de Uberlândia, se não me engano, que conseguiu fazer essa televisão. Até então existia no estado de São Paulo uma única TV em Bauru. A TV, que agora é TV Tem. TV Tem. TV Tem. É isso. E outras coisas, né? SESI também, não, né? SESI, Senac, Senai, as escolas do SESI, Senac, Senai, muitas e muitas coisas. A Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FUNFARM, Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, graças a um trabalho, entre outras pessoas, claro que existem muitas pessoas envolvidas nisso, mas o senhor Valdemar Verde sempre participou disso e participou de maneira efetiva, de maneira muito forte, muito convincente tudo isso. Então sempre foi uma pessoa que ajudou muito também no aspecto comunitário, essa cidade e região. Desenvolveu demais, né, Rio Preto, né? E sempre gostava toda vez que ele tentava fazer tentar conquistar alguma coisa para Rio Preto, ele fazia questão, ele gostava de insistir nisso. Não é para Rio Preto, é para a região toda. Sempre tratava com um aspecto regional. E isso deu muita força às reivindicações dele, junto às autoridades estaduais, federais, etc. Sempre foi muito importante. Mas ele tem uma folha de serviços imensa. E isso tudo, como presidente da Associação Comercial, como líder empresarial, mas sem se aproximar da política. E não faltaram oportunidades. Algumas pessoas o procuraram, oferecendo as condições. Valdemar, seja candidato a prefeito de Rio Preto, você vai ser eleito prefeito, você vai conseguir. Ele nunca quis se aproximar disso. E ele era amigo do prefeito Alberto Andaló, por exemplo, de Rio Preto. Mais tarde, tive uma grande amizade com o prefeito Adail Vetorazzo. Tinha grandes ligações com essas pessoas, mas ele não... A maneira dele prestar serviço era de outro jeito. Contribuía de outra forma, de outra né? forma, exatamente. Rei, dos valores do senhor Valdemar, que ele sempre também comentava, o que você mais percebeu, assim, percebe nas empresas Rodobens? Os valores que ele, assim, tinha para a vida? Olha, aquela frase dele, logo na entrada aqui tem uma frase dele que é reproduzida ali, é trabalho, determinação e fé, né? São os dogmas que ele gostava de reforçar. Mas os valores são todos relacionados com a ética, muito relacionados com a ética, com a decência. Não existe jeito de pensar em Valdemar Verde de outro jeito, sem fazer menção a esses atributos, né? Esse é um deles. Eu acho que a ética... Bom, o Grupo Verde foi uma das primeiras, quando nós falávamos em direito nisso ainda, a criar um código de ética aqui dentro. Dentro da empresa existia um código de ética, entre outras coisas, valorizando o erro honesto. Que às vezes o funcionário poderia, de certa forma, cometer um erro. Todo mundo comete erros. Mas se o erro fosse honesto, não tem problema nenhum, não vai ter caça-bruxa por causa de erro honesto. Então isso era uma coisa que, isso sempre foi muito bacana. E para você, Darcide, quais valores você sente mais presente na empresa? Que eles têm muito com o cuidado com o cliente dele interno, que são os funcionários. O seu Valdemar sempre dizia isso, meu cliente principal são vocês, porque aqui é uma escola. Quem quiser ser uma boa pessoa, aproveita, porque aqui você só aprende coisas boas e geralmente esses jovens de hoje, eles se tornam uns verdadeiros homens, saem daqui e qualquer lugar ele consegue um trabalho, porque é uma referência no Brasil todo. Tudo quanto é lugar que você vai, você fala, eu trabalhei na Rodobens ou eu trabalho na Rodobens, isso é uma referência. Então, isso ao longo de várias gerações, né, Darcy? Quantas gerações? Nós estamos falando de 75 anos de grupo, quer dizer, quantas e quantas gerações é uma referência. Cresceram à luz dessa referência, né?
É uma referência. E no Brasil todo, né? Sim. Né? Você vai para Belém, você percebe essa cultura. Você vai para Cuiabá, você percebe essa cultura, né? E São todo Paulo, mundo você percebe tem essa a cultura, sabe? Todos os que não conseguem, não ficam. É impressionante como essa cultura ela consegue ser, né, expandida, contagiante. A palavra é essa, né? Já pegou de um jeito que não sai mais agora, né? Impressionante, né? Ô, Darcy, o que você hoje, olhando para trás, diria para aquela Darcy que teve a primeira conversa lá com o Sr. Valdemar e com o Dr. Milton? Se você pudesse, com a trajetória que você tem, olhar para trás e dar um recado para ela, ter uma conversa com ela, como é que você falaria com essa Darcy? Olha, eu digo assim que eu me lembro de quando eu cheguei aqui, tudo era diferente, porque eu sempre trabalhei em lugares pequenos e aí cheguei aqui numa empresa grande. Só que é aquilo que eu disse, eu fui bem recebida. E a partir daí, eu não tinha muito o que fazer, eles não me davam muita coisa para fazer. E eu cheguei para o Dr. Milton e falei, Dr. Milton, eu não tô gostando do jeito que eu estou. Eu não estou acostumada a ficar sem fazer nada. Porque se for para eu ficar sem fazer nada, eu vou arrumar outro lugar, porque eu não gosto. Ainda brinquei com ele, falei, eu não vou ficar na prateleira, porque aqui eu estou que nem na prateleira. Aí ele disse para mim, não, então você vai começar a trabalhar, você vai começar a fazer isso daqui para mim. Aí eu comecei a ajudar ele na parte do consórcio, que era abertura de grupos, fazia controle de abertura de grupos, que era ligado com a Receita Federal, então tinha que ter lá as autorizações. Então era assim, uma série de coisas que ele fazia e que eu fazia a parte, vamos dizer assim, burocrática, organização, aquela coisa toda. E tinha as filiais, e essas filiais era no Sul, era no Rio, São Paulo e para a região de Porto Alegre e Santa Catarina. Então tinha que distribuir cotas para esses grupos, para esses locais, e isso daí era desafiante, porque era assim, você tinha que ter certinho para poder colocar cada uma em cada lugar, você entendeu? Eu preciso de tantas cotas para cá e não sei. Então isso daí são coisas assim que eu lembro, eu falo, meu Deus, isso daí a gente fazia tudo na mão, sabe? Era uma coisa que não tinha tempo para você, e não tinha experiência para fazer de outra forma. Então era tudo na mão, era um recurso que tinha. Já pensou a importância disso, Darcy? Era uma responsabilidade imensa. Era vital para... Tinha uma ex-funcionária aqui, que era a Sônia. Fechamento rápido dos grupos, etc. Não, era assim, tinha dia que era 5 horas da tarde, eu preciso de abrir um grupo de 120 meses. Putz, aí era aquela coisa, né? Você tinha que fazer e aí tinha que distribuir, tinha que sair, entregar, a gente bolou lá uma fichinha que tinha que entregar. A ficha de uma cor num lugar, tudo aqui dentro da empresa. Entrega essa daqui lá no controle de grupo, esse daqui vai para o CPD, lá para o pessoal da informática, aquele que tem que colocar o grupo no sistema. Então, assim, era uma coisa que você nem imaginava. De repente, você estava querendo, falava, não, estou terminando o dia. Não, você está começando. Você está começando. Então, assim, é umas coisas que... leva muita lembrança, sabe? Darcy, eu tenho uma ideia para te dar. Se você é hoje, e você pergunta se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho uma sugestão para você. Você podia fazer um rocambole. Porque, aliás, a Darcy, a mãe da Darcy, era mestre em fazer um delicioso rocambole salgado, uma coisa deliciosa. Olha e ela só. prometeu que, ela disse que aprendeu a fazer, disse que vai fazer, mandar para mim e para Adriana. Vou cobrar. Pois pode cobrar. Olha só, olha o talento. Olha o talento. Hey, você como jornalista também pode falar um pouquinho da criação da TV executiva da Embratel, que foi um salto na história? Eu não tenho muitas informações sobre as razões que levaram o governo federal, o governo brasileiro, a criar uma TV executiva, mas colocada à disposição do mercado no Brasil, ela caiu como uma luva a pretensão de um grupo que queria dinamizar o setor de consórcios. O consórcio estava começando no Brasil. O consórcio foi lançado por um grupo de Santos, se não me engano,
e tinha pouco. E era fundamental que ele tivesse rapidez no fechamento dos grupos, nas vendas, sem rapidez no fechamento, demorava para vender também. Então isso era muito complicado, né? E a TV executiva serviu para isso. Quer dizer, ao mesmo tempo conseguia-se fazer uma assembleia aqui em São José do Rio Preto, vista por clientes em todo o Brasil, vistas e acompanhadas em todo o Brasil. E isso foi... consta do livro aqui um momento em que o Dr. Valdemar Júnior e o Sr. Milton Age, visitando a Embratel, visitando uma atividade no Rio de Janeiro, né, ficaram sabendo do TV executivo. Um olhou para a cara do outro e falou assim: eureka! Descobrimos a nossa... E é isso, né, gente? Caminho, né? Hoje tem muito mais facilidade, hoje a internet, etc. Hoje teria outras soluções para essa questão, né? Mas a TV executiva da Embratel foi muito importante para isso e para outras questões brasileiras, né? Sim, e a gente percebe, né, que a TV executiva foi o grande embrião do grupo também ter a primeira TV corporativa da América Latina, que foi a TV Rodolink, né? Aí, pelo jeito, assim, a impressão que dá, Sandra, é que o grupo já falou assim: ó, a TV executiva já não serve mais para nós, não cabemos mais na TV executiva, vamos criar o nosso próprio negócio aqui. Sim. Que foi o que eles fizeram. Criaram a TV Rodolink. A visão, hoje, né, de que comunicação gera negócio, né? Sim. Informação gera negócio, né? Isso é muito importante. Nossa. Incrível, né? Essa história é interessantíssima. Isso. Interessantíssima. Assim como lá atrás o avião foi o meio utilizado para dar agilidade para o Sr. Valdemar na busca dos negócios dele aqui, anos depois, a informação, a rapidez da informação era vital para os negócios. Isso foi importantíssimo. É verdade. O Sr. Valdemar sempre foi muito visionário, né? Ele sempre enxergava as coisas para, sabe, lá na frente do que ia acontecer, e ele ia e a coisa era realmente aquilo e dava certo. É verdade. O doutor Valdemar fala: nós chegamos ao Centro-Oeste quando não havia um pé de soja e a gente instalou as empresas antes desse boom do agro acontecer. Quando começou o desenvolvimento, a gente já estava lá apoiando nossos clientes. A fronteira agrícola não tinha chegado lá ainda. O grupo chegou antes que a fronteira agrícola, que coisa importante, né? Tem alguma história que mais te marcou, assim, de tudo que você viu, leu, conversou, escreveu? Tem alguma coisa que você fala: essa história para mim é a mais incrível? Tem várias, Sandra. Não sei se eu lembro. Ele, por exemplo, na época, como comprador de algodão na região, e já de posse do aviãozinho dele, viajando para lá e para cá, ele tinha uma grande dificuldade para entrar em contato com os produtores que vendiam para ele. Aí ele precisava, em determinado momento, fazer o pagamento para as pessoas. Consta que na cidade de Riolândia, ele combinava, não tinha nenhuma pista de pouso próxima que desse para ele fazer isso. Consta que ele reunia um representante dele ali, ficava na praça, e ele dava voos rasantes do avião, jogando pacotes de dinheiro embrulhado com os pagamentos e orientando essa pessoa, o representante dele: ó, pede para compra mais algodão, não sei o quê. De cima do avião. É incrível. Parece até que é história de cinema, né? Parece, devia ser uma história de cinema, né? Porque é muito bacana. É muito bacana. E você, Darcy, alguma história que te marcou muito nessa trajetória? Olha, são várias situações, né, que eu passei com eles em termos de atendê-los. Às vezes eles chegavam, porque na época eles usavam bastante a aeronave deles, então vinha para Rio Preto. Nessa época o seu Valdemar tinha residência aqui. Então quando eles estavam para chegar, eles não tinham como avisar antes. Não tinha celular aqui naquela época, então... Quer dizer, isso foi em 84, então eles não tinham como estar falando conosco. Então era só através do rádio. Faltava 10 minutos para eles pousarem, a gente não sabia que estava vendo nem nada. A moça do DAC me ligava e falava: o seu Valdemar avisou que ele está chegando daqui 10 minutos. Meu Deus do céu, e agora? Tem que arrumar um motorista para buscar ele. Eu dizia que nem uma doida aqui nesse pátio aqui.
me ajuda, quem está o carro aqui para buscar seu Valdemar, que ele está chegando, não sei o quê, sabe? Então, são coisas assim, que aqueles momentos de, sabe, de desafio, né? Não, tem que dar certo, tem que dar conta. Então, é assim, sabe, tem bastante história interessante. Sempre, né, Rodobens? Sempre pioneira, né? Com esse olhar à frente, né? Lançando as coisas, né? Antes do mercado absorver, né? As mudanças de modelo de caminhões para os consorciados. Então, aí tinha que fazer mudança de faixa, né? Porque aí o modelo ia aumentar a parcela. Então, aí tinha que fazer carta para poder mandar para todos os clientes. E não tinha tempo para você botar isso pelo correio. O que eles faziam? Doutor Milton, vamos organizar o avião para ir passar nas praças, no centro e deixar as correspondências, porque lá eles postam. E assim era feito. Então eu fazia, juntava o pessoal da auditoria, mais alguns outros de alguns departamentos, a gente mandava na gráfica, fazia essa carta e chegava com essa carta, envelopava, um mutirão. Fechava isso daí e aí mandava entregar isso em cada praça. Ia para São Paulo, ia para o Rio, ia para Belo Horizonte, ia para tudo quanto é lugar, sabe? Tudo quanto é lugar que tinha as praças, eles tinham que ir, o comandante chegava, entregava o pacote de cada região e seguia a viagem. Alessandra, essa história maravilhosa, né, que não foi feita sem dificuldades, sem muitas dificuldades. O próprio Sr. Valdemar gostava de contar 3 ou 4 ocasiões em que ele sofreu reveses. Que é, na verdade, quase quebrar a empresa, né? Ele sofreu reveses. E ele gostava de contar sobre isso. O primeiro revés dele lá atrás foi quando, na questão do algodão ainda, veio uma praga do algodão, a broca do algodão, que acabou dizimando plantações, etc. E os resultados da comercialização disso, etc. Então, e depois também, em outras ocasiões, numa época que o Brasil também teve muitos muitos planos mirabolantes contra a inflação, moeda, etc. Né? Nossa, fantástico. Mas ele sempre com perseverança, enfrentava essas dificuldades, sabia enfrentar essas dificuldades, com otimismo, inclusive, né? E tinha uma frase, né, gente? Nada resiste ao trabalho, né? Isso, é. Nada resiste ao trabalho sério, focado, com muito respeito aos parceiros, colaboradores, exatamente, né? Então ele falava muito disso, das dificuldades que ele teve. Em alguns momentos poderiam parecer insuperáveis, mas com a sabedoria dele e a participação dos funcionários, dos amigos, etc. Também era uma pessoa extremamente bem relacionada, né? Então ele sabia onde se aproximar, pedir ajuda de alguém aqui, ali, e conseguia sempre fazer isso. E hoje é impossível alguém viver sem agir dessa forma, né? Sem contar com essa parceria, exatamente. Bárbaro. Gente, é uma pena, mas o nosso papo está chegando ao fim. Eu queria pedir para a Darcy dizer assim, o que mais te orgulha em ser rodobens? Uma frase rápida. Estar com uma família rodobens, para mim, é assim muito gratificante, porque tudo que eu consegui na vida, em termos financeiros e a parte de educação, com o princípio da minha casa, da minha família, foi aqui que eu continuei e me tornei essa pessoa que as pessoas demonstram que têm um certo carinho por mim. E eu só tenho gratidão por estar fazendo parte dessa família rodobens. Carinho não só, tá? Muito respeito pela sua trajetória, pela profissional que você é. Muito obrigada pelo papo. Obrigada. Rei, muito obrigada pelo papo. É sempre maravilhoso bater papo com você. Vivemos algumas histórias na comunicação dentro do grupo, na TV Rodolink. Graças a Deus, né? Muito bom. Muito bom esse bate-papo mesmo. Adorei conversar com vocês. Obrigada. Hoje eu conversei com o José Luiz Rei e com a Darcy Silveira. O José Luiz Rei foi o jornalista que escreveu este livro, essa preciosidade aqui, que conta a história do senhor Valdemar de Oliveira Verde, fundador da Rodobens e mais. Olha só, gente, esse aqui é um livro autografado pelo próprio senhor Valdemar.
É dessa forma que a gente encerra então esse episódio, lembrando que o legado não é apenas o que fica, é o que continua se movendo dentro de quem acredita. E histórias como as que ouvimos hoje mostram que a Rodobens não é apenas uma empresa, mas um jeito de ver o mundo.